Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o 4º episódio com o Dr. Acriano Brasil, que nos falará agora sobre a incorrência da regra da inversão do ônus da prova em ações de indenização na área médica. Por favor, doutor Acriano, já agradecendo o seu retorno para esse 4º episódio. Doutor Wilson, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará e vamos contribuir com reflexões importantes sobre a questão da inversão do ônus da prova em ações indenizatórias vinculadas à atividade médica. É necessário a gente fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento e o crescimento de ações vinculadas a erros médicos, entre aspas, no nosso país. De 2013 até 2020, nós tivemos um incremento de 500%, fonte do Conselho Nacional de Justiça, em ações dessa espécie. Então, cada vez mais, os profissionais da área jurídica estão se deparando com esse tipo de caso e, infelizmente, notando uma prática que eu considero não correta em relação aos médicos quando estão no polo passivo de uma ação indenizatória. O que acontece na prática? O magistrado, ele automaticamente inverte o ônus da prova. O que significa? O autor, que está no polo ativo da ação, que é o requerente da ação, ele tem um ônus de provar o que alega. Essa é a regra lá do artigo 333 do Código de Processo Civil. Mas na seara médica, nas ações indenizatórias da seara médica, o que acontece? O juiz inverte esse ônus e coloca todo o ônus da prova sobre as costas do médico. Isso é justo? Tratar esse paciente de uma maneira como completamente hipossuficiente, como completamente desinformado sobre as questões vinculadas àquele ato médico e transferir isso para o médico, eu entendo que isso realmente é abusivo para com a parte requerida dentro do processo. Porque é muito desafiador para o médico ele se desincumbir de todo esse ônus. Doutor Wilson, se o paciente traz todos os documentos médicos em sua inicial, traz todo o prontuário médico em sua inicial, está assistido por um advogado, dele deve ser a responsabilidade de fazer prova do seu direito e não transferir para o médico para que o médico prove que aquele ato foi feito da maneira correta, tendo em vista que existem nos autos todos os procedimentos, todos os documentos médicos necessários para que fique provado através de uma perícia direta ou então uma perícia indireta nos documentos em relação que venha trazer luz para toda aquela situação para que possa ser julgado de forma correta pelo magistrado. Então, a distribuição dinâmica do ônus da prova, a palavra já diz, dinâmica. É preciso ter um peso na hora de distribuir a prova. E não somente você transferir totalmente 100% dessa responsabilidade para o profissional médico. Então, deve ser uma bandeira de luta e de atenção de todos os advogados que atuam em defesa do médico. Porque eu sou um advogado que atuo prioritariamente e unicamente e exclusivamente em defesa do médico. Então é necessário que a gente vista essa camisa, que a gente lute para que isso deixe de acontecer. Porque realmente os médicos estão sendo tratados de uma forma injusta dentro dessa regra processual da inversão do ônus da prova. Estão transferindo para o médico uma responsabilidade que não é dele. Doutor, aqui o senhor atribui esta tendência cada vez maior dos magistrados, dos juízes, fazerem essa inversão da prova. Já que isto é muito claro, não é? Que quem acusa deve provar o motivo daquilo que ele está acusando. Inversão da prova parece um ato de um magistrado extremamente tendencioso e, portanto, contra os médicos, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui conversando,
Ao que o senhor atribui isso? Por que esta tendência? Doutor Wilson, essa pergunta realmente foi fantástica. Isso vem de onde? Vem justamente da construção da relação médico-paciente como uma relação de consumo. Então, o judiciário ele enxerga o paciente como uma parte que ela é frágil, que ela não tem condições de construir prova de um ato médico. Quando, na verdade, a relação médico-paciente ela sequer deveria ser tratada como uma relação de consumo. Como eu falei anteriormente, a relação paciente-médico ela não é pautada no lucro. Existe lucro no exercício da medicina? Sim, existe. Mas esse lucro ele ganha uma forma secundária e não uma forma prioritária. A forma prioritária é você tratar a saúde física e psíquica daquele paciente e não você obter lucro. Então, essa questão de você enxergar essa relação médico-paciente como uma relação de consumo para proteger aquele consumidor diante das garras desse capitalismo selvagem que não se enquadra no exercício médico, é que faz com que ocorra essa inversão automática do ônus da prova, entendendo que aquele requerente, que aquele autor, que é o paciente, não teria condições de fazer qualquer prova em relação àquele ato médico. É importante falar também que hoje em dia o paciente ele já chega empoderado de informações, porque o pai Google está aí para isso. Na maioria das vezes, as pessoas acabam colhendo uma informação que não é correta. Mas também ele ajuda demais as questões informativas da sociedade hoje em dia. Então venha me dizer que hoje um paciente ele vai submeter a um procedimento sem ter nenhum tipo de informações sobre esse procedimento? Claro que não. O paciente ele vai em busca de informações, ele tem mecanismos hoje, ele tem literatura médica na tela do computador, inclusive transformada para uma linguagem acessível à população. Então esse paciente, ele não é mais um paciente sem informação como acontecia há 40 anos atrás. Ao contrário, isso cria inclusive uma grande dificuldade para o médico, porque ele é mais... eu posso dizer, ele é mais exigido pelo paciente com essa quantidade de informação que existe na sociedade hoje em dia. O médico é mais desafiado pelo paciente. Então isso significa o quê? Que o paciente é mais empoderado, que o paciente ele tem mais informações. E como é que esse paciente ele é tratado como uma pessoa hipossuficiente, incapaz de produzir as próprias provas do seu direito? Então eu enxergo que de maneira alguma essa inversão automática do ônus da prova é justa, na verdade é completamente injusta para o profissional médico que está passando por um processo vinculado a um provável erro médico. E aí o que nos preocupa é como há esta tendência de inverter o ônus da prova, parece também haver uma tendência, esta muito mais delicada, mas já se tem notícias de que alguns magistrados, alguns juízes raciocinaram nessa linha da obrigação de resultado para o médico. O que é que o senhor tem a comentar sobre isso? Doutor Wilson, essa questão da obrigação de meio e da obrigação de resultado é uma questão que está muito em pauta hoje em dia no judiciário e também em debates dentro da comunidade médica. Eu entendo que a atividade médica ela é uma atividade meio. Inclusive a atividade de um dermatologista e de um cirurgião plástico que é vinculada ali a questões estéticas, ela é vinculada a uma atividade meio. Veja bem, uma cirurgia plástica ela pode ter como consequência várias situações que não dependem da técnica do médico. O médico ele opera 3 pessoas diferentes, ele desenvolve a mesma técnica nas 3 pessoas, só que uma desenvolve um processo de cicatrização de uma forma diferente. Isso vinculado ao próprio organismo daquela pessoa. Então, como é que o médico ele vai poder assumir uma obrigação de resultado se existem inúmeros fatores vinculados ao próprio organismo do ser humano que podem interferir no resultado do seu trabalho? Então, esse raciocínio de que a atividade médica é uma atividade, uma obrigação de resultado, é realmente um raciocínio que não tem uma vinculação, não traz uma verdade
com o desenvolvimento do ato médico, com o desenvolvimento da profissão médica. É uma preocupação enorme nossa, o seu raciocínio é o nosso, mas como as tendências acabam, às vezes, se tornando frequentes verdades, eu lhe pergunto para finalizar, o que é que, por exemplo, um sindicato como o nosso, uma entidade representativa que defende a atividade do médico, tenta proteger a atividade do médico, pode fazer no sentido de pôr freios nessa tendência? Doutor Wilson, a nossa missão é trazer transformações importantes para a sociedade. E o sindicato tem esse papel importante. O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, historicamente, ele tem contribuído de uma forma a fortalecer a atividade médica e também tem influenciado de forma positiva o judiciário paraense. Só que a nossa missão, enquanto um movimento para fortalecer a classe médica e principalmente fortalecer a sociedade, porque o fortalecimento da atividade médica, você desenvolver teses que venham a trazer luz e tranquilidade para a atividade médica, ele traz paz e igualdade para a própria sociedade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, o caminho que o sindicato deve seguir, o caminho que pessoas como advogados, peritos, que trabalham em processos judiciais devem seguir, é continuar sustentando as teses que trazem justiça e luz para a sociedade. Porque você ser solidário à atividade médica, você tratar a atividade médica com luz, com verdade, com justiça, você traz também luz, verdade e justiça para a própria sociedade. Então eu, enquanto advogado, quando ocorre a inversão do ônus da prova por um magistrado de primeiro grau, eu vou para o tribunal com o meu recurso. Se também o tribunal entender dessa forma, eu vou para os tribunais superiores, faço sustentação oral e defendo a bandeira do que é justo e do que é correto para a classe médica. Porque sempre que a sociedade conseguir trazer, como eu falei anteriormente, verdade, luz, tranquilidade para o médico desenvolver sua atividade, você vai estar protegendo a própria sociedade. E é para isso que nós estamos aqui. A sociedade civil, o poder público, todos os segmentos sociais precisam construir coisas, situações e experiências que desenvolvam a sociedade como um todo. Então, proteger, ser solidário com a atividade médica, trazer justiça para a atividade médica e trazer principalmente respeito e paz para os médicos, você fortalece a sociedade como um todo. Muito bem. A aula de direito, que orienta inclusive, provocado por mim, o sindicato, no sentido de proteger o médico contra essas tendências. E quero lhe dizer, doutor Acriano, que é nesta linha que temos atuado. Fiquei muito confortável em ouvir a sua resposta, porque isso dá a segurança de que nós estamos no caminho certo, fazendo o trabalho certo em defesa da atividade médica e do médico. Eu quero muito, muito mesmo agradecer a sua vinda aqui. Foi extremamente enriquecedor esses 4 episódios. Tenho certeza que os colegas que nos ouvem e a sociedade, aqueles interessados em saúde que nos acompanharam, ficaram extremamente satisfeitos com os esclarecimentos todos. E lhe passo a palavra para a sua manifestação final antes de encerrar esse Expresso Sindimepa. Doutor Wilson, quero mais uma vez agradecer aqui a minha participação no Expresso Sindimepa, saudar todos os médicos paraenses, toda a diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, agradecer a deferência da minha amiga Andréa Guia pelo convite e dizer que eu estou à disposição e vou seguir na minha luta de desenvolver teses, de estudar sempre teses em defesa do médico, porque é necessário a gente fortalecer e dar tranquilidade para que os profissionais médicos desenvolvam seu trabalho com tranquilidade e sejam tratados com respeito pela sociedade, pelo poder público, porque isso engrandece e fortalece a sociedade como um todo. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Tenho certeza que todos ficaram bastante satisfeitos com os esclarecimentos trazidos pelo Dr. Acriano. Até o próximo Expresso Sindimepa.